E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos no nosso podcast aqui pra gente falar de Copa São Paulo, de futebol júnior, né? A copinha chegou ao seu mata-mata. Tivemos resultados importantes. Tivemos até, sei que a gente pode dizer assim, uma decepção, que foi o Flamengo. Mas eu vou falar de Flamengo. Eu não tô dizendo que podemos dizer que é uma decepção, porque eu não tô falando de forma categórica que foi uma decepção. Porque o Flamengo, no mesmo dia, estreou no Campeonato Carioca com muitos jogadores que deveriam estar na copinha. Então, e o Flamengo venceu a rodada do Carioca, o Audax. Então, o resultado da copinha é, é, foi triste, foi de certa forma decepcionante, sim, mas sabendo que o time vai fazer uma disputa de mundial pô, vários garotos que poderiam, que deveriam estar jogando a copinha não estão disponíveis, então é compreensível, né? O Flamengo, eu sempre fui falando aqui, né? O Flamengo é o único time que, pô, a gente meio que dá um desconto, porque realmente o início de temporada acelerou, né? O planejamento do Flamengo se viu numa situação de que, ó, precisamos priorizar o campeonato mundial, o início de temporada, com disputa de Copa Sul-Americana, com disputa de Supercopa do Brasil, e aí, pô, começa a Carioca, então tem que fazer toda essa gestão, e o Flamengo não digo que abre mão da copinha, mas quem acabou sofrendo com isso foi a copinha, né? É difícil você manter todas as frentes. Mas enfim, gente, ó, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria começar o podcast falando sobre isso, cara. Pô, eu li a chamada aqui e eu fiquei chateado, mano, porque do jeito que é colocado na e aí, pô, assim, eu sempre normalmente uso o GE como base para mostrar aqui no podcast para vocês, porque eu já falei, é o site esportivo assim, é mais tranquilo em termos de anúncio, né? Você abre vários outros sites e, com todo respeito, não tô aqui julgando ninguém, porque os anúncios dão muita grana, né? É o que mantém muitas plataformas vivas. O GE é o mais ok, na minha opinião, em termos de anúncio, né? Que fica na página. Então eu prefiro usar. Ah, por que você não usa o Ad? Pô, não vou ficar usando o Adblocker, mano. Pra quem usa, eu acho legal, mas eu não vou ficar usando, não. Porque, pô, é um negócio de terceiros, né? E aí, pô, os caras. Pra quem é preocupado com isso, tem vários que podem acabar roubando seus dados, né? Capturando seus dados. Enfim, não vou entrar nessa discussão. O que eu queria falar é que, assim, da forma como tá escrito, e todo respeito a quem escreveu o artigo aqui sobre o assunto, mas da forma que está escrito, parece que o Casemiro foi muito. Eu vou pedir o perdão aqui. Parece que ele foi muito filha da puta, né? Desculpa o palavreado, mas. Pô, mas não foi bem isso, assim. Pra quem ouviu o que o Casemiro falou e eu ouvi, ele, cara, começou o assunto, né? Assim, o Casemiro é um cara que vai conversando no streaming dele com a galera que tá no chat. Aí trouxeram um assunto e falou, pô, vamos falar sobre isso então. E aí ele falou, pô, vi a fala da ministra, aqui a gente repercutiu também a fala da ministra. Eu, pô, sou da mesmo posicionamento que o Casemiro. E o meu, o meu vídeo saiu até antes, né? Pra não falar que eu copiei o Casemiro. Você vai falar, pô, você tá falando que você é fã dele. Sou fã do cara, mas assim, a gente compartilha da mesma opinião, de que assim, a ministra mostrou um desconhecimento do assunto. E da forma como tá escrito, ele falou isso de fato, tá? Não tô aqui falando, pô, ele não falou isso, ele falou de fato, mas da forma como é colocada, sabe? Parece que ele foi muito, cara, assim, foi muito radical, né? E ele colocou num contexto que, pô, ele tava num tom de desabafo e para quem ouve, né? Pô, você entende o que ele quer dizer, mas na forma como ele falou, parece que foi muito. Assim, foi muito assintoso, assim, foi pô, pra ofender. E não foi isso, né? Não foi esse o ponto. Aí ele falou, pô, ele inicia falando que assim, pô, não tem nem que ter debate, né? Porque pro Casemiro, o esporte, os jogos eletrônicos é uma parada muito grande. E é uma coisa que ele falou e eu nem falei sobre isso. Eu falei muito mais da rotina de treinos. O eSports, e ele lembrou do Nobru, eu me esqueci de falar do Nobru, é uma parada de transformação social. Porque o Nobru é um garoto de periferia. Nobru, para quem não sabe, ele é um jogador profissional de Free Fire, né? Procura sobre ele, o que é o Nobru hoje no cenário do Free Fire, o que ele conquistou, tudo que ele conquistou, o time que ele tem, né? E assim, um garoto de periferia.
E passou várias matérias quando ele começou a explodir, né? Garoto de periferia, um joguinho de celular. Free Fire, pra quem não sabe, é um joguinho de celular. E ele começou nisso. E ele foi se tornando gigante. E com isso ele mudou a vida dele e da família dele. Então, assim, é uma parada de transformação social. E, pô, você pode não concordar que é esporte. Na minha opinião, eu acho que dá pra encaixar. Mas, pô, cria outra categoria que eu falei assim, de repente, a ministra, ela entende que, pô, não acho que é esporte, mas há uma categoria. Então eu vou passar para outra pasta. Ó. Pasta da ciência e tecnologia. Tá aqui essa galera, cuida deles. Para mim, esporte é isso. Né? Mas a forma como ela mesma falou, eu acho que foi ofensivo. E da forma como parece que foi ofensivo, né? Mas foi bem assim, né? É... Só puxar aqui algumas falas, né? Um é de tu só não pode fazer duas coisas. Um é desrespeitar a parada. E dois, mostrar uma ignorância, que ele usou o termo aqui, uma ignorância fodida no comentário, né? E. Pô, foi falando muita coisa que assim. Eu sou da mesma linha de pensamento, que é um negócio gigantesco. E os jogos eletrônicos, os videogames, eles têm várias categorias. E aí, durante o streaming, né? Levantaram lá, pô, mas e a questão da violência, né? Dos jogos violentos, cara, assim, eu falei, pô, tem várias categorias de jogos eletrônicos e nem todos vão ser considerados esportes. Por isso que é um problema, de fato, sim. É um negócio muito grande, como o próprio Casemiro cita. É um negócio muito grande, porque tem várias categorias, tem várias formas de se jogar, tem várias formas de ser competitivo. O xadrez, por exemplo, é considerado esporte. E é um negócio que não envolve esforço físico, envolve um intelecto, né? Envolve o esforço mental, né? É o intelecto que está em jogo. Os esportes, muitos deles, usam intelecto, né? É a capacidade de você pensar rápido, é o seu reflexo. Então, cara, assim, eu não tô dizendo, e aí, pra mim, eu falei, pô, eu acho que é. Mas, assim, pra quem não acha, eu respeito também. Só é uma parada que, como diz o Casimiro, eu concordo, tem que ser respeitado, porque é um negócio gigante e é um negócio que muda a vida de muita gente. Para quem é streaming, para quem é jogador profissional, para quem é comentarista, né, para os criadores, para os desenvolvedores, né, para quem monetiza com isso. É um negócio gigantesco. E hoje o Brasil é um mercado muito atrativo. Você pode ver que a grande maioria dos grandes jogos, né, das grandes empresas, eles são dublados em português. E eles não são dublados em português de Portugal. Eles são dublados em português brasileiro. Só para você entender o tamanho do mercado que atingiu o Brasil, o tamanho que chegou o Brasil hoje, em termos de mercado consumidor desse produto. Então eu acho que, cara, assim, é que foi, pô, de novo, eu fico triste porque pela chamada, e ele falou isso de fato, foi, pô, mas parece que ele foi muito radical, que ele foi muito sem noção. Cara, não foi, ele tom respeitoso, obviamente que essa chamada não parece nem um pouco respeitosa, mas não foi bem assim, né? Assim, o que está escrito aparenta uma coisa, então eu só queria trazer isso aqui. E se você não ouviu, pô, tem uns cortes do Casemiro no YouTube, é só procurar. Você vai ver o que ele falou. Você pode concordar, você pode não concordar com ele. E é o que ele falou, assim, você pode não concordar com isso, mas você tem que concordar que é uma parada gigante. E que é uma parada que muitas vezes... Ah, mas os jogos violentos mudam a vida das pessoas para pior. Pode mudar para pior. E aí entra a regulamentação. Se for um negócio regulamentado, né? E talvez, eu vou falar a verdade para vocês. Talvez a comunidade gamer nem quer que seja regulamentado, tá? Eu acho que a comunidade, eu falei aqui, pô, ia ser legal de ter um fomento e tal, porque quando você é considerado um atleta, alguma coisa assim, você recebe um benefício do governo, né? E às vezes os caras nem querem, porque não quer que seja regulado, né? Porque se for regulado, vai existir uma série de barreiras, né? As empresas, os times de jogos eletrônicos, aí vai entrar toda uma regulamentação que os caras vão ter uma restrição do que eles podem acabar fazendo, né? Então, assim, talvez hoje, para eles, tem o lado bom e tem o lado ruim. Porque se você vai num time ruim, você vai jogar mais de 12 horas por dia, treinar mais de 12 horas por dia no nível insano, isso vai fazer mal pro seu olho, você pode ter distensão muscular e o caramba, só para você se manter competitivo e tentar ir para uma grande equipe. Isso acontece em todos os ramos. Inclusive o K-pop, né, o famoso K-pop, para quem não sabe o início, como é que é o início de um artista no K-pop, cara, é uma parada extremamente cruel, velho. É uma parada extremamente cruel. Eu não vou dar detalhes aqui,
Mas é do nível assim, você paga pra treinar, pra entrar numa agência, você tá pagando pra entrar numa agência, hein? E aí o cara vai te agenciar tudo e você vai pagando tudo. Entendeu? Tipo, você vai pra uma agência, o cara vai te agenciar, você tem que treinar que nem um condenado, cansa, morrer de dançar. E se você não der certo, ele ainda vai te dar conta no final. Falou, ó, fiz isso, fiz aquilo aqui, ó, tá aqui tá a conta. Então, assim, é uma parada muito cruel, cara. E no mundo dos esportes eletrônicos, não vou nem falar esporte, pra você seja esporte ou não. Mas no mundo dos jogos eletrônicos, né, dos e-esportes, da categoria e-esportes, que pode, para você, pode não ser esporte, mas né, da e-esportes, sim, existe um lance, uma pegada muito cruel também, para que o cara chegue no profissional, assim como são as peneiras do futebol. As peneiras do futebol, cara, é um negócio muito cruel. Se você pegar para assistir a história do Leandro Damião, não sei se todos conhecem o Leandro Damião, deu uma sumida, né? Mas cara, procura pra ver. A história do Damião é uma parada bizarra, assim. Como é que ele entrou no futebol? Foi o Damião, se eu não me engano? Eu acho que foi o Leandro Damião. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, eu peço perdão, mas o Damião chegou, cara, ele ia conversar com a gente e ele e o pai dele foi lá na hora e no local combinado pra conversar com a gente e tal, e o cara não apareceu. E o que os caras falaram? Pô, vamos embora, né? E o pai do Damião falou, não, nós vamos esperar. E aí foi passando. E aí foi passando. Passou 1 hora, 2 horas. E, tipo, os caras chegaram lá de manhã e eles ficaram esperando. E o Damião já, tipo, caiu na realidade e falou, vamos embora, pai. Não tem o que fazer aqui, o cara não vai vir mais. E o pai dele falou, não, nós vamos esperar. Nós vamos esperar. E eles esperaram. E o cara apareceu à noite. Tipo, o cara apareceu mesmo. Assim, o pai dele teve tanta fé. O cara apareceu à noite, conversou com eles e deu tudo certo. Ele foi para um time e se tornou um jogador profissional. No final das contas, acabou se tornando. Então, você vê que o esporte como um todo, e aí, todos os ramos, né? Onde você vai para um holofote, né? Que o futebol é um grande holofote. O esporte é um grande holofote. Eu falei do K-pop, o mundo artístico é um grande holofote. Todo o início, ele é muito cruel para muita gente. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, você tem um super talento, um olheiro vai te ver, vai falar, vem para cá. Para algumas pessoas. E aí é o seu talento nato, né? Mas para a grande maioria esmagadora de gente, é um negócio muito cruel. Por isso que eu falo assim, aí... Por isso você não pode fazer um recorte, né? Por que eu tô falando isso? Porque você não pode fazer um recorte de falar, pô, o jogo eletrônico é uma parada cruel. Não, esse negócio acontece em tudo. Eu só acho que assim, a comunidade gamer, talvez, ficou mais aborrecida com o que a ministra falou, com um certo tom de desdém e desconhecimento do assunto, como disse o próprio Casemiro. Pra mim, eu citei aqui, cara, eu não vou entrar no termo grotesco e arcaico. Ela foi de um pensamento maníaco que eu citei aqui. Pô, procura aí de novo se você quiser. De novo não, né? Se você não ouviu, 2 podcasts atrás eu falei sobre isso. Eu citei, cara, ela tem uma visão tradicional, né? Ela faz parte de um governo de esquerda, teoricamente de esquerda, né? E ela tem uma visão de direita em relação ao que é esportes, porque ela cita esporte raiz, né? E aí lá eu dou o contexto do que é esquerda e direita. Antes que você fique louco comigo, eu dou o contexto do porquê que eu tô falando de esquerda e direita lá. E não é com tom político nenhum, tá? Então é isso, gente. Ó, não vou me delongar muito mais. Eu só acho que assim, é um negócio muito grande. E concordo com o Casemiro. Assim, Casimiro. Ele fica louco quando fala o nome dele errado, né? É uma parada muito grande e que não, cara, se uma pessoa com status de ministro, uma pessoa com status de ministra, ela não pode mostrar o desconhecimento e o certo descaso da forma como ela mostrou. Falei aqui, quem sou eu para dizer o que ela tem que fazer? Quem sou eu? Eu tô longe de mim de querer dizer o que ela tem que fazer, eu só acho, isso é a minha opinião. Eu só acho que ela como uma autoridade, ela tem que se informar melhor sobre as coisas e aí chegar a uma conclusão e se não tiver conhecimento sobre isso, cara, não vou falar sobre isso. Prefiro não falar porque eu vou falar besteira. Eu sou de outra geração, prefiro, né, me informar primeiro
e trazer. Se ela falar que já desconhece, já seria algo ruim. Mas seria melhor do que chegar e falar. Que eu falei, pô, pra mim foi ofensivo até pra Ivete Sangalo, porque a Ivete Sangalo é citada pela ministra, né? Eu acho que é ofensivo até pra Ivete Sangalo, é ofensivo pros jogadores, os atletas de esportes. Cito atletas. Pra mim, falei, eu sou da linha de raciocínio que é um esporte, né? Mas, sincero, honestamente, eu acho que a comunidade gamer prefere que isso nem seja reconhecido como esporte. Que a gente tem o nosso nicho, porque a galera tem essa visão, né? Eu sou. Eu jogo muito também. Não vou negar, jogo bastante, mas não sou viciadão no nível de jogar todo dia e tudo mais. Mas eu participo, a comunidade eu conheço. E eles não querem ser da tendência, né? Toda hora é alguém inventando alguma coisa nova. Então, assim, pô, vem falar que isso aqui é esporte. Não, isso aqui é diferente. Nossa praia. Muitos deles vão achar que, pô, se fosse esporte ia ser legal, a gente ia ganhar uma bolsa. Muitos deles iam pensar assim, outros não. Então, assim, eu acho que a comunidade, de uma forma geral, não quer nem estar vinculada com o esporte comum. Com o esporte comum, esporte. Pô, esporte. Os esportes que existem hoje, né? Que estão categorizados de fato como esporte, modalidades esportivas, né? Então eles não querem entrar como uma modalidade esportiva, mas eles também não querem, pô, esse tipo de, cara, é quase uma ofensa, né? O que a ministra fez. Então acho que, pô, eu só queria falar sobre isso porque, pô, do jeito que fala, e não é porque eu acompanho e eu sou fã do Casemiro, mas do jeito que tá escrito, parece que é muito, que ele foi muito. Pô, vou usar o termo aqui de novo, de baixo calão, mas perdão, parece que ele foi muito cuzão. E não foi bem assim, né? Ele tava fazendo a explanação dele e ele falou, pô. E parecia que ele nem queria falar sobre o assunto, mas trouxeram ali, eu acho que muita gente mandou no chat e ele acabou falando. Então é isso, tá? Vamos seguir com o nosso podcast, falar de São Paulo rapidinho. São Paulo e Lucas Moura, esse assunto que esse é um negócio que tá rendendo assunto na imprensa esportiva. São Paulo, Lucas Moura no São Paulo, porque vai acabar o contrato dele com o Tottenham. Eu acho que o torcedor são paulino, obviamente, tá enchendo as redes sociais do Lucas, pedindo para ele voltar, né? Vem ajudar o São Paulo, vem ser feliz, vem voltar à sua casa. A grande verdade é que os dirigentes, o torcedor, eu acho que pode fazer isso. O torcedor, ele é um apaixonado, né? O Lucas talvez tenha sido o último grande atleta do São Paulo. O último grande ídolo, talvez, do São Paulo, formado no São Paulo. Talvez sim. Eu me arrisco a dizer que o Lucas foi o último grande ídolo, assim, que o torcedor realmente se identificou. Ele conquistou uma Sul-Americana e o último grande título do São Paulo também. Por isso, o último grande ídolo, o último grande título também. Então o torcedor tem um carinho especial e o torcedor, pô, não vai esquecer isso. Tem esse misto de gratidão com idolatria, com gostar do cara, mas a diretoria do São Paulo não tem que estar pensando nisso, na minha opinião. A gestão são paulina tem que ignorar esse assunto, a menos que o Lucas ele fale, quero jogar no São Paulo. Eu vou sair da Inglaterra, vou voltar para o Brasil. É um cara que tá não sei quanto tempo ele tá fora do Brasil, acho que ele tá mais de 10 anos, né? Mais de 10 não, ele saiu com... Pô, se não for... É quase uma década. Se não for uma década, se não for mais de uma década, é praticamente uma década, né? Eu não me recordo aqui quando o Lucas saiu, já faz tempo. Praticamente 10 anos, se não for 10 anos, né? E deixa eu ver se tem aqui na matéria, inclusive, eu acho que não tem, né? O ano que ele saiu. Tem aqui pra cima? Pô, perdão aí, galera. Eu só vi a chamada. Pô, ele tem 30 anos, né? A idade ainda é muito ok pra continuar na Europa, apesar dele ele não ter sido o cara no Paris Saint-Germain, ele não ter sido o cara no Tottenham, apesar de ele ter sido o grande responsável por classificar o Tottenham para uma final de Champions. E 30 anos, assim, é uma idade que ainda permite ele ficar na Europa por mais uns 2, 3 anos tranquilamente. Já não tem a explosão, a velocidade que ele tinha no passado, mas é um cara experiente. De novo, assim, cara que fez o que fez numa Champions League,
e já provavelmente não faz mais parte dos planos, né? Provavelmente não, certamente já não faz mais parte dos planos do Tottenham, e eu acho que tem mercado. Então o São Paulo, para mim, não tem que estar preocupado com isso. Falei e vou repetir, é um atleta que está fora do Brasil há muito tempo, então ele está adaptado. Quando ele foi para o Tottenham, se eu não me engano, rolaram algumas matérias na época que ele não queria nem sair da França. Porque ele já estava 5 anos na França, se não me engano. Ele estava há pouquíssimo tempo de conseguir até uma cidadania, né, francesa, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Eu me lembro vagamente sobre isso. Eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, eu peço perdão. Mas era alguma coisa assim. Ele faltava pouquíssimo tempo para chegar num estágio de pedir uma cidadania francesa. E acabou indo para a Inglaterra, que também foi bom para ele, né? É outro país muito bem organizado e tudo mais. Mas se eu não me engano, foi algo assim. Tipo, ele tava na França há muito tempo e para ele, a intenção dele era continuar. Só que ele acabou optando por sair não por questão de grana, mas por uma questão de, pô, quero jogar mais, né? O Paris Saint-Germain entrou naquela era de contratar grandes craques, montar grandes times estrelados, e o Lucas falou, pô, ele foi perdendo espaço cada vez mais e ele foi para a Inglaterra com o objetivo pô, eu posso mostrar mais, eu ainda tenho futebol para isso. A questão financeira também, né? É muito agradável. Então foi bom para todo mundo. Eu acho que ele não se adaptaria tranquilamente ao Brasil novamente. Eu peço perdão, torcedor tricolor, mas se ele vier, para mim, vai ser algo. Pô, mas vários outros deram certo. O Lucas, eu acho que é um cara que eu vejo muito com. Não sei porquê, tá? Não sei porque ele nunca demonstrou nada, assim, mas até por ser um cara também mais na dele, ele é um cara que eu vejo meio com o perfil do William. Do William que foi pro Corinthians e agora voltou pra Inglaterra. Ficou muito tempo fora do Brasil e é um cara que se adaptou. Eu acho que ele se adaptou ao estilo de vida europeu. Eu acho, sim, isso é apenas um feeling que eu tenho, tá? Não é que eu tô, pô, ele falou isso? Não. É um feeling que eu tenho. Ele pode, na cabeça dele, falar, pô, eu quero voltar pro Brasil, quero jogar no São Paulo. E ele já falou sobre isso, né? Desejo de defender a camisa tricolor novamente. Mas a primeira vaia, primeira perseguição em rede social, ele vai começar a se perguntar se ele tomou a decisão correta, se deveria de fato ter voltado para o Brasil, se não valeria a pena ter ficado na Europa, jogando num clube menor, mas manter a vida que ele tem lá, conhecendo já as tradições, a cultura europeia. Eu acho que isso é muito possível de acontecer, cara. Assim, de novo, assim, é um feeling que eu tenho, não que ele tenha falado sobre, não que alguém tenha falado sobre isso, tá? Então, esse é o grande problema, assim, de jogadores que ficam muito tempo fora do Brasil. É, por exemplo, igual o Marcelo, por exemplo. Marcelo ex-Real Madrid. Não se adapta mais no Brasil. O Casimiro não se adapta mais ao Brasil. São atletas, pô, mas por que o Renato Augusto, pô, mas o Renato Augusto ele saiu da Europa, ele foi pra China, né? Então ele teve um choque de cultura e aí a ida pra China foi meio que assim, caraca, que saudade do Brasil, né? Porque ali é um país asiático, é uma cultura totalmente diferente. Você vai para uma Europa, já é uma cultura diferente, taça, e aí você vai para a China, é mais ainda. Fala, caraca, que saudade do Brasil, que saudade da comida do Brasil. Aí volta e dá tudo certo, né? Vários outros ficam muito pouco tempo na Europa. Mas essa galera que está muito tempo, eu acho complicado, assim. Eu acho que o torcedor, eu falo, eu tenho o direito legítimo de ter essa idolatria e essa paixão pelo Lucas. Por tudo que, pô, por ser uma revelação do clube, o último grande título do São Paulo foi, não estou desmerecendo o Campeonato Paulista, mas é um estadual, né? A Sul-Americana é uma competição, apesar de ser o segundo escalão, segunda prateleira, mas é uma competição internacional. Então ele meio que ficou, pô, e foi um cara diferente, né? Ele foi um cara diferente, revelado pelo São Paulo. O torcedor vai ter essa gratidão e esse sonho dele voltar, mas primeiro assim, eu acho que falando do jogador, eu acho que ele não vai se adaptar legal e o clube não tem que estar pensando nisso, porque o salário pô, teria que receber, a menos que ele fala, pô, eu abro mão de tudo, não quero salário nenhum, só quero jogar no São Paulo, só quero ser feliz. Ele vai ver que o momento do São Paulo não é o melhor, ele sabe que ele não vai ser feliz, pô, ele pode estar muito tempo na Europa, mas ele não é inocente, né? A cobrança lá pode ser diferente, mas ele sabe como é que é aqui, né? Tem o caso recente do Daniel Alves, tem o que aconteceu com o William.
Ele não é um cara que tá alheio a essas informações. Então, acho que ele vai pensar muito antes de vir pro São Paulo. E eu acho que ele vai voltar pro São Paulo, mas ele vai voltar no momento em que ele já tiver em reta final de carreira e ele vai simplesmente, cara, vou jogar para me divertir, não vou por São Paulo para receber salário alto, não vou sabe, para dar resposta para a torcida, ele vai simplesmente para retornar a casa, matar aquela nostalgia, né? Sentir aquele sentimento de nostalgia, rever o Morumbi, o gramado do Morumbi, o Rogério Ceni e se divertir. Acho que ele vai vir mais nessa fase. Então acho que ainda está longe disso acontecer. Talvez daqui a uns 2, 3 anos. Eu acho que seja viável. A menos que o São Paulo se recupere financeiramente e aí no ano que vem faça uma proposta. Ó, vem pra cá que a gente paga uma grana legal. Aí ele fala, pô, queria ficar na Europa, mas os caras estão pagando uma grana legal. Né? Então vamos lá, né? Vamos embora. Esse é o problema. De você vir por uma grana legal, você prejudica as contas do clube e a cobrança aumenta. O cara vem sendo com status de popstar. Se ele vem pro São Paulo assim, pô, o Lucas tá vindo pro São Paulo e ele só quer receber um salário mínimo. Aí o torcedor vai, meu Deus, mano. O torcedor vai amar ainda mais, né? O torcedor vai abrir os braços e falar, o Lucas pode fazer o pior jogo do mundo. Alguns vão pegar no pé, mas a grande maioria vai falar, meu Deus, cara, o cara abriu mão de tudo. Ele tá recebendo um salário mínimo para jogar no São Paulo. Então o torcedor não vai tá, a grande maioria, tá? Não tô falando todos. O torcedor vai ficar naquela de, caraca, esse cara é gigantesco. Porque ele quer estar aqui. Ele quer fazer parte disso. Ele não tá aqui para ganhar dinheiro. Ele não tá aqui para ser ovacionado. Ele não tá aqui para santificar o nome dele. Não tem nada disso. Ele tá aqui para ajudar o São Paulo. E ele abriu mão de tudo para estar aqui. E aí o torcedor, né? Aquele sentimento de misto de emoção com agradecimento, com idolatria. Se isso de fato acontecer, aí, pô, venha, né? Vem, Lucas Moura. Mas até lá, cara, assim, eu acho que o São Paulo não tem que ir atrás de jogador e achar que, pô, vamos pagar uma bala para ele vir. Eu acho que já com 30 anos ele não vai render aquilo que ele poderia render. Aquilo que ele rendeu no passado, porque os saudosistas vão lembrar do Lucas do passado. Mas já não é o mesmo cara. 30 anos. Né? Já não é o mesmo cara. Então tem que. O torcedor fica naquele sentido. Falei, o torcedor tem o direito legítimo de, pô, querer que o cara volte e se emocionar e tudo mais, mas a gestão tricolor tem que ter muita cautela, tem que tratar isso como assim, pô, se ele falar muito que quer vir, ligar pra gente, vamos atrás. Né? Porque a gente sabe como é que é dirigente, né? Deve ter, certamente tem alguém que tem um contato, tem um relacionamento mais legal, que tem um contato bom, e aí fica lá, e aí, Lucas, como é que tá a sua situação? Você tá interessado, né? E aí liga pro empresário, como é que é? Assim, pô, se fosse para vir, quanto que você queria ganhar, né? E eu acho que não é esse o caminho do São Paulo, pelo menos nessa temporada e nem na próxima. Talvez na terceira, que aí vai ser na outra, não no ano que vem, mas no outro ano, São Paulo, imagino eu, se fizer tudo certinho, for mais comedido, for mais equilibrado, vai estar numa situação financeira legal e já vai estar no momento que o Lucas possivelmente estará pensando em parar. E aí ele vem pra cá, cara, vem ser feliz, né? Esquece salário, esquece tudo isso, não vem por vaidade não. Vem pra ser feliz, né? E aí acho que dá pra negociar um negócio legal, mas até lá acho que tem que ter uma certa cautela, né? Falar de Palmeiras, porque o Palmeiras parece que vai rolar mesmo. A venda do Danilo para o Nottingham Forest, algo em torno de 20 milhões de euros, né, que dá esse valor bem agradável de cerca de 110 milhões de reais. Uma bela grana, hein? Eu já tinha falado sobre isso e eu não falei categoricamente, mas eu quis dizer de uma forma um pouco mais subliminar, uma forma mais simpática de é a hora de vender, né? É a hora de vender. Porque o Palmeiras estipulou um valor a receber pelo Danilo entre 20 e 25 milhões. Eu acho que 25 milhões o Danilo recebeu no meio do ano passado. Eu acho, assim, pô, é pura boataria, é puro palpite. Os caras podem vir e negar até a morte. Você tá falando um absurdo. Mas ninguém vai tirar isso pelo fato deles colocarem esse valor. De 25 milhões, assim, entre 20, né,
esse gap, né, entre 20 e 25, eu acho que 25 foi o que ele recebeu ano passado. E o Palmeiras não quis vender na época, porque, pô, ia prejudicar o elenco, né? E não só por isso. O Palmeiras, a gestão palmeirense imaginou que ele fosse crescer ainda mais e ele fosse valer muito mais. E o fato é que ele caiu de produção. Então, acho que esse valor, assim, agora falando categoricamente, acho que tem que vender. Vende, né? Eu acho que o torcedor palmeirense talvez fique chateado comigo, alguns podem ficar bravos comigo, achar que ele vale mais. Mas, cara, assim, eu acho que tem que vender, porque é um bom valor por um volante. É um bom valor. É um belo valor. O Palmeiras, com essa grana, consegue trazer um reforço legal. Pô, mas já começou a temporada, o cara já vai perder. Pô, paciência, cara. Assim, já era pro Palmeiras ter se mexido antes, né? Imaginar que, pô, o Danilo deve sair. Vamos atrás? Eu não acho nem que precisa trazer alguém, tá? Eu não acho que o torcedor ele é maluco, ele é tarado por contratação. Eu acho que o Palmeiras não precisa de ninguém. E aqui, nessa própria matéria, tem aqui, ó. Palmeiras tem 80% de direitos econômicos e quer ter 10% do lucro em uma futura venda, né? Acho legal também. Se o Palmeiras conseguir negociar um pouquinho a mais, acho que fica muito melhor. Mas, pô, 10% já tá legal. Acho que fica se conseguir. Né? Se, pô, 10% mais 20 milhões, pô, fecha logo. Fecha, agora é a hora, né? A gente rolou o boato de que o Palmeiras estava interessado. O Mônaco também estaria interessado, mas o negócio não virou. Provavelmente o Mônaco estava oferecendo menos, né? Queria oferecer muito menos. E aqui alguns títulos, né? Cara, é um gigante no Palmeiras, né? É impressionante. Ele tem apenas tem jogador que jogou a vida inteira, jogador muito melhor, muito mais consagrado, que não ganhou uma Libertadores. O Danilo simplesmente ganhou duas, um Brasileirão, um Paulista, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Assim, o cara tem praticamente tudo. Ele tem praticamente tudo, né? Bizarro, assim. 21 anos, tem muita coisa. E aí, por que eu falei? Pô, eu acho que o Palmeiras nem precisa trazer ninguém. Por causa disso aqui, ó. Volantes Jailson, que ficou ano passado machucado, tá voltando agora. Gabriel Menino, que cresceu de produção, foi ganhando mais confiança. Confiança nele mesmo, no futebol dele. E o Abel foi ganhando confiança nele também. E o Fabinho, né? Então, eu acho que o Palmeiras nem precisa de uma... O torcedor, falei e vou repetir. O torcedor ele é meio tarado por contratação. Mas eu acho que o Palmeiras com o Jailson e o Gabriel Menino... se eu fosse gestor do Palmeiras, ia sentar para conversar com o Abel e falar: pô, Abel, será que não dá para recuperar o Gabriel Menino? O que você acha? Ele fala: pô, eu acho que dá. Então, pô, faz esse menino virar. Desculpa o trocadilho, né? Faz esse menino virar. Porque o Gabriel Menino também é muito jovem, né? Dá para vender ainda. Então, se eu sou a presidente do Palmeiras, o diretor de futebol, eu chego no Abel e falo assim: cara, assim, não quero trazer ninguém. Mas por quê? Porque o Gabriel Menino, se você disser que ele vira, a gente aposta nele. E a gente ganha uma... Aí se vender o Gabriel Menino, a gente traz alguém. Mas até lá, se você me disser que dá pro cara acontecer, a gente vai... Vamos seguir com isso. Pô, se sou eu, mando essa. Porque ele melhorou. Ele recuperou a confiança e o Abel recuperou a confiança nele. Então, pô, se essa temporada ele conseguir render o que ele fez no jogo contra o River Plate, eu não sei se vocês se lembram. Que o Gabriel Menino fez no Libertadores de 2020, né? Pô, foi um absurdo que ele fez com aquele jogo contra o River Plate. River Plate? Foi o River? Acho que foi o River, né? O primeiro jogo depois no Allianz Parque sofreu caramba, né? Pra conseguir vencer, mas aquele foi 3-0, né? Se eu não me engano. Nossa, cara, foi uma atuação de gala ali. Foi uma atuação de craque, né? Aquela foi a última grande atuação do Gabriel Menino no Palmeiras. Eu acho, pelo menos. Eu não acompanho 100% dos jogos. Tento acompanhar o máximo, mas não 100%, né? Se eu não me engano, aquele foi o último grande jogo do Gabriel Menino. E ali a gente viu, pô, esse moleque joga muita bola. E aí ele vislumbrou, perdeu confiança, foi caindo. E, pô, é um cara que chegou até a seleção brasileira. E ali a posição que ele... Porque ele jogava improvisado na lateral direita
e rolavam boatos de que, pô, ali ele não gostava de jogar na lateral direita. E um dos motivos pelos quais ele foi caindo de rendimento era esse. Ele não queria jogar de lateral, apesar de ele ter arrebentado no jogo do River jogando meio de lateral e volante, né? Volante é onde ele gosta de estar. Então, se ele tem essa oportunidade, cara, pô, se eu sou a presidente do Palmeiras, diretor de futebol, mando esse chaveco no Abel Ferreira e fala, cara, vamos tentar recuperar o cara, mano. Pô, tá saindo um garoto aí por 20 milhões de euros, né? Se a gente conseguir valorizar o Gabriel Menino nesse naipe, pô, caraca, mano. Aí é coisa de gênio, né? É coisa de gênio. Enfim, parece que o negócio vai rolar. Então o Palmeiras perde um titular, fica com desfalque, mas falei e vou repetir. O Jailson, antes de machucar, tava bem. E o Gabriel Menino tá melhorando. Tava melhorando. Essa temporada imagino que vai estar muito melhor. Então acho que o Palmeiras não precisa de um reforço, apesar de o torcedor ficar naquela de traz, né? Vai pro mercado, contrata, né? O Palmeiras mostra os seus números, os balanços financeiros, e parece que tá tudo muito bem, mas não tá tão bem assim, né? Parece que tem uma dívida pendente ainda com o Peñarol em relação à contratação do Piquerez, né? Então não tá tão bem assim, né? Não tá sobrando tanta grana assim. Tá legal, a dívida tá baixa, mas não tá desse jeito, né? Não tá do jeito que o torcedor acha que tá. Mas também a culpa não é do torcedor. A culpa é da gestão que divulga números muito otimistas. E aí o torcedor fica naquela de, pô, caraca, vai dar, vamos trazer um Cristiano Ronaldo, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Para finalizar, vamos de copinha, né? Os resultados da copinha, porque teve um resultado importante, né? E aí vamos passar por alguns estaduais. Falei aqui, o Flamengo venceu o Audax, né? O jogo antecipado. Que o Flamengo vai fazer o jogo do Mundial, né? Campeonato Baiano, que o Bahia empatou, hein? Campeonato Goiano rolando, Campeonato Maranhense rolando, Paraibano, os estaduais já estão a milhão, né? Campeonato Pernambucano e aqui a Copinha, né? Que comecei a abrir o podcast falando sobre este resultado, né? Que para muita gente pode ser decepcionante, mas este resultado aqui de Flamengo e Audax custou este resultado, né? Então, antes que o torcedor fique maluco, calma, né? Muitos jogadores do time de base do Flamengo estão servindo a equipe principal porque, né? Eu falei, vou repetir, o time estrelado do Flamengo está se preparando para o Mundial. Então, muitos jogadores que poderiam estar jogando na Copinha foram promovidos ao profissional neste momento e não puderam contribuir com a campanha na Copinha. Então, acabou sendo eliminado para o Havaí. Uma partida do Flamengo estava ganhando por 1-0 e tomou uma virada, assim, pouquíssimo tempo, né? Então, acabou ficando de fora, né? Deixa eu abrir a tabela da Copinha para ficar mais fácil de a gente ver os resultados. Chapecoense venceu, o Tanabi, o Mirassol. Já tivemos disputa de penalidades, hein? Emoções fortes. Mirassol passou do Real Ariquemes. O Palmeiras, 6 petelecos, né? Apenas 6 petelecos no Sampaio Correia. Atlético Goianiense eliminado nas penalidades pelo Juazeirense. Aqui eu tinha falado, né? O Flamengo perdeu do Havaí. Ceilândia perdeu do Floresta nas penalidades. Atlético Paranaense, aqui alguns resultados humildes, né? Venceu o Guarani, o Grêmio venceu o Picos, e aí, ó, cara, o Atlético Paranaense tá pegando umas camisas pesadas, né? Por mais que não sejam as equipes principais, alguns, no caso do Guarani, já longe das suas glórias do passado, mas pegando camisas pesadas, né? Venceu o Guarani, vai pegar o Grêmio na sequência, Cuiabá venceu 2-1 Capivariano, Cruzeiro agora sim tomou um gol, né? O Cruzeiro Tava atropelando todo mundo. Vai enfrentar o Cuiabá, né? Mas venceu aqui 3-1 o Parauapebas. Sport 3-0 no Zumbi. Corinthians 1-0 no Comercial. Goiás 1-0 no Porto Vitória. O Fluminense sofreu também, né? Sofreu, teve gol impedido, não foi fácil, mas venceu nas penalidades o Atlético Guaratinguetá. Campo ruim, né? Pô, Guaratinguetá. Tá? Para quem não sabe, Guaratinguetá é interior de São Paulo. E com todo respeito a Guaratinguetá,
Mas se você nunca ouviu falar, você tem que presumir que às vezes, não estou falando que você tem que decretar, fala, não, o campo é ruim. Você tem que presumir que pode ser que o campo não esteja legal. Né? O interior de São Paulo é uma região muito seca, então, pô, os caras precisam irrigar o negócio. É um campo de futebol, é no interior, é muito quente, a grama pode estar alta. Se não está alta, vai ter buraco. Então, assim, vai ter. Então fica nessa assim. É que eu falei, pô, você não precisa decretar, você não precisa falar, cravar, falar, pô, o gramado vai ser uma porcaria, a gente vai sofrer. Não. Mas você tem que imaginar que, cara, há uma possibilidade de não estar legal. Né? De não estar legal. Por isso que eu tô, e com todo respeito, de novo, assim, pô, cara, não tô querendo desmerecer, pô, todo mundo tem a sua grandeza. Não quero desmerecer ninguém de falar, caraca, mas tá menosprezando. Pode ter um campo em Guaratinguetá que seja uma parada, um tapete. Mas assim, cara, tirando os grandes de São Paulo, e mesmo se olha para a capital paulista, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o São Paulo, capital paulista, tô falando de capital paulista, por isso que eu não tô falando do Santos. Capital paulista, que é o coração, o centro financeiro do estado de São Paulo e a cidade mais rica do país, né? Então temos 3 grandes equipes. Uma tem um gramado artificial para manter a qualidade do gramado. Os 2 outros mantêm o gramado natural, com o Morumbi já falando em fazer reformas para tentar minimizar o estrago do gramado, né? Da condição do gramado. Fazer a montagem e desmontagem de palco mais rápido, mais acelerada, né? O Casares falou isso no Mesa Redonda. E programa Mesa Redonda. E aí você fica assim, pô, qual outro clube tradicional, já não é mais grande, né? Perdão aqui, meus torcedores, mas qual outro clube tradicional tem um estádio legal na capital paulista? A Lusa, né? Portuguesa de Desportos. O estádio do Canindé fica na Marginal Tietê, uma super rodovia que tem em São Paulo, para quem não conhece. E, pô, o gramado da Portuguesa assim, com todo respeito, me desculpe, mas não vai se equiparar ao da Neoquímica Arena e ao do Morumbi. O do Palmeiras, o Allianz Parque eu nem estou incluindo, porque do Allianz Parque sempre vai ser bom, né? Porque é artificial o gramado. Você pega os gramados naturais, o da Lusa, que pô, está por isso que eu estou falando, pô, da localização, está na capital paulista. E mesmo assim é difícil manter a qualidade num nível pô, que você possa praticar um futebol como você praticaria na Neoquímica Arena, por exemplo. Então é isso, pô, e aí, por isso que eu falo, pô, aí o jogo é no interior, você fica, caraca, mano, existe uma possibilidade real e não remota de que o gramado não seja legal. E o Fluminense encarou isso, né? Por isso que às vezes o torcedor, falei, eu vou, pô, eu vou defender até o fim isso aqui, porque o torcedor fica maluco, né, de falar, pô, que decepção, né? Atlético Guaratinguetá, que loucura, como é que pode isso? E a verdade é que as condições são adversas, né? As condições são adversas. Foi à tarde, né? Que não é um período que não é tão quente quanto o meio-dia, não é, mas também não está tão fresco quanto à noite. A temperatura pode estar muito abafada, imagino eu, estava abafado. Gramado não estava legal. E é aquela velha história, assim, várias outras equipes. Às vezes o gramado tá alto, a bola quica e para, desacelera, dá aquela amortecida. Às vezes tem buraco no gramado. O gramado, além de estar alto, tem buracos. Então, assim, o jogador ele tem que correr preocupado de, pô, se eu correr rápido e o meu pé prender no buraco, eu torço o tornozelo, eu quebro o pé. Então tem várias, assim, às vezes é muita terra, às vezes tem dia que chove torrencialmente, como aconteceu com o jogo do Vasco, foi bizarro. A bola simplesmente não corria. Então são vários fatores adversos. Essas coisas nivelam, né? As meio que acabam nivelando. E aí fica naquela de, pô, foi tão mal assim. Às vezes nem foi tão mal, né? O Fluminense não jogou legal também, é verdade, mas às vezes nem foi tão mal assim, né? Com todo respeito de novo, com todo respeito a todos os estádios, a todos os gramados, mas, pô, tem alguns que são mais castigados que outros, né? Infelizmente. É caro para você manter, é caro. Novo Horizontino 2, Flamengo, São Paulo. Esse Flamengo é da equipe de Guarulhos, né? Também na Grande São Paulo.
Coritiba 2, Vitória da Conquista 0. E é isso, esses foram os primeiros jogos do mata-mata, que a gente já tem o Tricolor Paulista também vai entrar em campo na sexta-feira. E aí vamos, a gente vai acompanhar os resultados. Então, quem surpreendeu, quem decepcionou hoje não, ontem, né? Quem decepcionou, não dá para, infelizmente, não dá pra gente negar que foi o Flamengo, né? Apesar de eu colocar o contexto na mesa antes, é importante a gente considerar o contexto. Mas não deixa de ser uma decepção, né? Pelo que pô, Flamengo profissional fica naquela de, pô, um super equipe, um super time dos Galácticos, né? Mas aí fica naquela. Acaba meio que projetando isso para cima do time de base, da categoria de base. Mas é diferente, né? É bem diferente, apesar do investimento também ser alto. Mas é bem diferente. Então fica meio que a decepção Flamengo. E quem surpreendeu, cara. Pô, eu não. Eu falei, pô, em virtude de vários contextos, né? Vários jogos são no interior de São Paulo. Então, assim, são condições climáticas que, pô, às vezes é muito abafado, às vezes é muito frio, às vezes chove muito, às vezes tá ventando muito. Às vezes o gramado tá ruim, às vezes não tem gramado, às vezes tem buraco, às vezes a grama tá alta. Então, cara, não acho que alguém surpreendeu, de verdade, assim, a menos que fosse um time de menos camisa que tenha goleado. Então, acho que não teve uma grande surpresa. Teve uma decepçãozinha. Eu não acho que foi uma grande decepção, justamente por essa coisa de, pô, vários atletas estarem servindo a equipe profissional. O Flamengo, uma decepçãozinha. Surpresa, vou falar que foi o Palmeiras, então 6-0. Ah, mas é o atual campeão, sim, mas a primeira fase do Palmeiras não teve uma goleada tão assintosa, né, como foi essa. Então, vou colocar isso aqui, cara. O Palmeiras é um grande time, candidatíssimo a levar o título mais uma vez, isso é verdade. Mas uma goleada desse tamanho, né, pô, é sempre uma goleada de respeito, né? É algo a ser valorizado. Então, vamos colocar aí. Não acho que foi, ó, que surpresa. Não acho que foi, porque, repito, é o atual campeão. O time é muito forte, o time costuma marcar muitos gols. Foi até. Eu achei que o Palmeiras executaria mais goleadas na fase de grupos da Copinha. Não aconteceu. Aconteceu agora. Então, assim, em virtude de que aconteceu mais na fase de grupos, você chegar no mata-mata e já iniciar com uma sapecada desse tamanho, é uma surpresa. Assim, pô, não uma surpresaça, uma surpresinha. Assim como essa aqui não foi uma decepçãozaça, né? Foi uma decepçãozinha. Faz parte, né? Contextos e contextos. Já coloquei na mesa os contextos. Então é isso, gente. Ó, fechar por hoje. Putz, caraca, já tô com quase 50 minutos de podcast. Então vamos encerrar. Vamos fechar por hoje. Vamos seguir acompanhando a Copinha, o mercado da bola. Tudo de novo que a gente tiver, notícias, a gente vai trazendo, a gente vai repercutindo, a gente vai falando mais sobre, né, o mercado da bola e a Copinha e o andamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso. Gente, valeu demais para vocês. Ótima sexta-feira, né? Dia de maldade, cuidado. BBB está chegando, né? Então, muita calma, né? Muita calma. Vão começar os memes, né? Se preparem, muita calma agora, porque guarde a sua energia para quando começar o Big Brother Brasil. Guarde a sua energia. Porque vai ter gente que vai virar à noite, vai ter gente que vai assinar o PB, então calma, guarde a sua energia, né? Eu sei que sexta-feira é o dia de maldade, mas guarda um pouco, se reserva, porque quando começar o BBB, aí vai ter muita gente que vai gastar a criatividade nos memes, né? Brincadeiras à parte. Gente, ótima sexta para vocês. É isso. Encerrando por hoje. Valeu demais e até amanhã. Tchau.